Dia 3. Os dons do Espírito Santo, parte 1. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 aos Coríntios 12, 4-7. Dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus, com o propósito de edificar a Igreja, o corpo de Cristo. Sua finalidade é essencialmente espiritual: promover o aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a unidade da Igreja. Muitos cristãos têm dúvidas sobre a diferença entre dons e talentos. A principal distinção está no propósito. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão, com o objetivo de cumprir a missão da Igreja. Já os talentos são habilidades naturais, que podem ou não ser usadas a serviço de Deus. Outro ponto importante é que os dons não são um sinal de superioridade espiritual, mas ferramentas para o serviço que devem ser usadas com humildade. Afinal, como poderíamos nos orgulhar de algo que recebemos gratuitamente? Palavra revelada. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Testemunho inspirado. Em Atos dos Apóstolos, Ellen White escreveu, abre aspas, recordava-lhes os dons do Espírito Santo que haviam recebido e mostrava que era privilégio deles fazer constante progresso na vida cristã, até que alcançassem a pureza e santidade de Cristo. Em tudo fostes enriquecidos nele, escreveu, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Ellen White escreveu o seguinte em E recebereis poder, abre aspas, quando seus discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência do universo. Como a dotação divina, o poder do Espírito Santo, foi concedida aos discípulos, assim ela será concedida hoje a todos os que buscarem corretamente. Só este poder pode tornar-nos sábios para a salvação e habilitar-nos para as cortes celestiais. Cristo quer dar-nos uma bênção que nos torne santos. Fecha aspas.
Em parábolas de Jesus lemos, abre aspas, é propósito da redenção não somente eliminar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não será necessário. Mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para Cristo serão levadas às mansões celestiais. Mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. Fecha aspas. Momento de refletir. Quais os dons espirituais que você está desenvolvendo? Motivos de oração. Para que cada membro da igreja descubra seus dons e os use com sabedoria, humildade e amor. Pelo batismo do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. Tempo de orar. Ore expressando o desejo de usar seus dons para servir a sua igreja e comunidade. Desafio missionário. Envie uma mensagem ou um vídeo curto para 5 amigos, explicando quem é o Espírito Santo e como ele atua. Pergunte se eles gostariam de conhecê-lo melhor. Vida transformada. Os dons do Espírito Santo são uma prova concreta do amor de Deus por nós e do seu desejo de nos envolver em sua obra redentora. Eles não existem para nossa glória pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo e a expansão de seu reino. Cada um de nós recebeu algum dom do Espírito. Ninguém foi deixado de fora. Temos um papel fundamental a desempenhar. Por isso, precisamos abraçar essa verdade com humildade e entusiasmo. Devemos buscar diligentemente os dons que o Espírito Santo nos concedeu, desenvolvendo-os por meio da prática e do serviço, que os usemos com paixão e dedicação para a glória de Deus e o bem daqueles que nos cercam. Que o Espírito Santo nos capacite a ser instrumentos eficazes em suas mãos, para que, juntos, alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo. Com o tempo e a prática, poderemos identificar nossos dons espirituais e desenvolver nossas habilidades. Deus deseja nos guiar e capacitar, a fim de que usemos nossos dons em favor de sua causa.